A transferência. A transferência é o conceito entendido como um substantivo coletivo, isso é, está no singular, porém engloba uma pluralidade de significados distintos. Mesmo assim, preferi titular nesse capítulo a forma plural. Transferência tendo em vista a enorme gama de variedades, possibilidades teóricas, técnicas e práticas que estão contidas na conceituação. O fato é que a transferência advém tanto do pessoa, do analisando, como também do próprio psicanalista, além de cada um deles separadamente ou entre eles, em diferentes arranjos combinatórios, adquirir múltiplas manifestações clínicas. À medida que a psicanálise ganha uma gradativa e enorme expansão, diversos autores, desde distintas épocas de referências psicanalíticas divergentes e mesmo convergentes, conceituam forma muito específica de situações transferenciais, como emprego de terminologias próprias de cada um. Tudo isso podendo enriquecer bastante o entendimento e emprego da transferência no campo analítico. Também pode complicar a causar alguma confusão semântica. Conceituação segundo diversos autores. Freud fala da valorizar somente a ocorrência da repressão das precoces traumas sexuais na determinação das neuroses, assim diante do traumático relato de Breuer fez acerca da paixão de Anna O, passando a nutrir por ele. Freud não conseguiu perceber o aspecto transferencial, muito menos perturbação de reação contra-transferencial de Breuer, que fez com que ele abandonasse sua paciente Anna O, fugindo dela por meio de uma viagem com a sua esposa, como um extremo recurso de garantir a preservação do seu casamento. Isso foi feito nos estudos sobre a histeria. Crane, durante toda a sua prática analítica, desde o início da década de 20, como um pioneirismo da análise com criança, por meio da introdução da técnica de jogos e brinquedos, Crane sempre trabalhou de forma sistemática na transferência, muito especialmente a negativa, decorrente das pulsões sádico-destrutivas. Ele entendia o fenômeno transferencial como uma reprodução na figura do analista de todos os primeiros objetos e relações objetais, internalizada no psiquismo do paciente, acompanhado das respectivas pulsões, fantasias inconscientes e ansiedades. Essa ideia de Melanie Klein ficou muito robustida com a sua concepção realista ao fenômeno da identificação projetiva, hoje constantemente aceita por todos os psicanalistas, sendo que em seu importante trabalho de 1952. Winnicott, e a transferência é muito mais do que uma repetição de impulsos e defesas, especialmente com pacientes em estados regressivos. Não há desejo, mas sim necessidade, quanto não satisfeitas pelo analista. Acima de tudo, devem instituí-las a gerar nesse mesmo paciente mais do que o ódio, uma decepção pelo novo fracasso do ambiente que, muitos primeiros anos da criança, lhe interrompeu o crescimento do seu self e prejudicou a capacidade de desejar, que leva a uma sensação de futilidade. Lacan, esse eminente e controvertido autor, concebe a utilização da transferência na situação analítica de uma forma fortemente ou frontalmente diversa de como todos os analistas dos demais escolas creem e habitualmente praticam. Ele parte do princípio que a fixação oral à mãe expressa o estágio do espelho, no qual o sujeito reconhece seu ego no outro, ou que a primeira noção do ego provém do outro. Assim, Lacan acredita que a ênfase do analista na interpretação sistemática da transferência não faz mais do que reforçar um vínculo de natureza diática e especular. Pelo contrário, prossegue Lacan, analista deve romper com a de arte imaginária pela castração simbólica, com o recurso de propiciar a transição do nível imaginário para o nível simbólico, próprio da triangularidade édipica. Todos esses aspectos constituem o que Lacan configura como a teoria simbólica da transferência. Bion também não tinha escrito nenhum texto específico sobre o fenômeno transferencial. É possível depender de alguma das suas ideias relativas a essa importante experiência emocional contidas em inúmeras concepções originais dele, tais como um termo melhor do que a transferência talvez seja a transiência, qual melhor define a característica espacial da transicionalidade e característica temporal da transitoriedade, que deve constituir a experiência emocional com o analista, que necessitam sofrer transformação ao longo da análise. Assim, Bion diz textualmente que a transferência é uma experiência transitória, é um pensamento, um sentimento ou ideia de que o paciente tem em seu caminho para um outro lugar. Esses são os tipos de transferência e o que é transferência.